Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que todos estejam bem, se cuidando. Vamos começar então nossa terceira aula falando de literatura. Essa aula é inspirada no segundo capítulo do livro de vocês e a gente vai começar a esmiuçar mais a literatura, a falar da literatura com uma linguagem, o que tem que ter um texto para ser literário, quais são as características, como que a palavra é utilizada ali. Então é disso que a gente vai falar. Eu vou aumentar aqui minha apresentação. Pronto. Então, o nome da nossa aula é Literatura como Linguagem. E a gente tem dois tópicos para trabalhar: a linguagem da literatura e o poder da metáfora. Neste primeiro tópico, que é a linguagem da literatura, a gente vai entender um pouquinho os sentidos das palavras, como que elas funcionam, que significados eu dou para as palavras, como que eu escolho, como que eu percebo esses sentidos, esses significados. A gente pode começar a dizer também que a essência da literatura está na palavra, ou seja, em como eu trabalho a palavra no texto. Um autor, um escritor que quer que seu texto seja tido como literário, como uma manifestação artística da literatura, ele não vai escrever aquele texto de qualquer jeito. Ele vai pensar nas palavras, nos sentidos, nos significados, no som da palavra, principalmente quando eu falo de poesia, porque tem questões de rima, de ritmo. Então eu escolho a minha palavra com muito cuidado. Eu trabalho essa palavra, trabalho os sentidos dela, o lugar dela no texto. Penso isso uma estratégia mesmo para eu poder moldar meu texto como um texto literário. E a gente tem dois sentidos que a gente vai trabalhar a palavra. O sentido denotativo, ele também não é só da literatura, ele é de outros, é comum nos outros textos, que é o sentido da palavra, aquele que a gente chama de literal. É o sentido básico da palavra, o significado básico dela, aquele significado que está no dicionário. Por exemplo, a palavra casa. O que eu penso quando eu vejo uma casa? Penso ou falo a palavra casa, numa estrutura de madeira ou de concreto, com cômodos, porta, janela, uma casa onde as pessoas moram. Eu coloquei aqui outros exemplos. As flores estão secas, tá? Flor aqui está grifado. É um vegetal com uma haste, pétala, folha, um perfume. A estrada está esburacada. Então, um caminho, geralmente de terra ou de asfalto, onde passa carro, caminhão, moto. O açúcar é doce. Então, aquele sabor que a gente sente no paladar, que é gostoso, que a gente geralmente deixa para comer nas sobremesas, e tem vários tipos de doce. Já o sentido conotativo é aquele sentido que a gente chama de figurado, ou seja, um novo sentido que a palavra ou a expressão vai ter dependendo do contexto, da situação. Mas esse novo sentido ela sempre vai estar associada com o sentido literal, com o sentido denotativo da palavra. Mas eu ressignifico ela. Eu dou um novo sentido a ela a partir do sentido que ela já tem e dependendo do contexto que eu estou usando. Por exemplo, Rosana é uma flor. Quer dizer que essa mulher é uma flor com haste, folha, pétala? Não. Quer dizer que ela é delicada, bonita, cheirosa. Ou seja, eu pego características da flor para dar para Rosana. A estrada da vida é longa. Quer dizer que tem uma estrada de asfalto, está todo mundo andando nela? Não. Mas sim que o nosso percurso, nossas jornadas, que tem nossas escolhas. É essa associação que eu vou fazer, que tem as encruzilhadas, os caminhos que eu vou decidir tomar na vida. Aquela menina é um doce de pessoa. Quer dizer que a menina é um doce, é um brigadeiro, é um quindim? Não, mas sim que ela é uma pessoa que é gostoso de ter por perto, fácil de lidar. Se eu faço que ela era amarga, daí eu tô falando de um outro sabor que já tem características que a gente não gosta muito. Então quer dizer uma pessoa mais difícil de lidar, rancorosa e tal.
Da casa, aquele outro exemplo que eu dei, se eu podia dar um sentido conotativo para ela mais ou menos assim. Meu corpo é minha casa. Quer dizer então que eu tenho parede, janela, porta? Não. Mas que meu ser, meu espírito, minha alma, de certa forma, habita nesse corpo que eu tenho, né? De carne, de osso. Aqui tem um poema do Camões, do Luís de Camões, que é um poeta português que a gente vai estudar. E ele traz algumas brincadeiras com a palavra, com os sentidos das palavras, que dá pra gente perceber bem aqui. Amor é fogo que arde sem se ver. Quer dizer que o amor é fogo, então, né, que queima, floresta? Não, mas a gente pode pensar como aquele sentimento quentinho que fica dentro da gente. É ferida que dói e não se sente. Quer dizer então que eu tenho um machucado na pele ali e eu não sinto dor? Também não é isso, né? Pode ser aquele incômodo lá dentro que eu ainda não estou sentindo, não estou percebendo, que não está bem fechado. É um contentamento descontente, aquele brinca com tá contente, mas ao mesmo tempo falta alguma coisinha. É dor que desatina sem doer. Ou seja, então eu tenho uma dor, né, que nem quando eu estou machucada? Não. Mas a gente pode pensar no sentimento de incômodo mesmo, de tristeza, algo nesse sentido. Já que a gente falou dos sentidos conotativo e denotativo das palavras, a gente vai falar agora da metáfora, que é o recurso que vai mais traduzir, mais exemplificar quando a gente utiliza o sentido figurado de uma palavra, quando a gente utiliza o sentido conotativo. Metáfora vem do grego e significa mudança, transformação, transposição. A palavra metáfora, né? E para falar de metáfora, eu trouxe exemplos também, porque a gente pode pensar no sentido figurado da palavra. Eu vou pegar características, sensações, ou até mesmo significados que aquela palavra já tem e vou colocar num outro contexto, de uma outra forma. Esse poema do Manuel Bandeira está lá no livro de vocês como exemplo também. Quando eu tinha 6 anos, não pude ver o fim da festa de São João, porque adormeci. Hoje não ouço mais as vozes daquele tempo, minha avó, meu avô, Totônio Rodrigues, Tomásia, Rosa. Onde estão todos eles? Estão todos dormindo. Estão todos deitados, dormindo profundamente. O Manuel Bandeira aqui está dizendo que o avô, a avó, e ali ele cita os nomes, estão todos mortos. Só que ele não escreve que essas pessoas já morreram. Ele usa o sentido de estar deitado, dormindo profundamente. Que é até um sentido bastante usado para a gente falar da morte, né? O sono eterno. E como que eu sei que essas pessoas já morreram? Porque ele coloca aqui que ele não ouve mais as vozes daquele tempo. E ele fala quando ele tinha 6 anos. Ou seja, então, é um tempo que já passou, faz um bom tempo já. José Paulo Paes, esse poema também está no livrinho de vocês, no livro didático. E ele também vai falar de amor, só que de um jeito bem diferente do Camões. Olha, meu amor é simples, Dora, como a água e o pão, como o céu refletido nas pupilas de um cão. Então, ele vai falar que o amor dele já carrega uma simplicidade, não é toda aquela dor, aquele sentimento, o fogo que o Camões traz. Ele coloca como exemplo água e pão, que são 2 alimentos. O pão é um alimento muito simples, que acompanha a humanidade desde o começo, e a água fundamental. E ele traz essa cena muito bonita, né, do céu refletido nas pupilas de um cão. O cão é um animal companheiro, amigo, bastante inocente também. Então a gente consegue imaginar um cachorro olhando para o céu e aquele céu refletido nas pupilas dele. Então uma cena muito simples, bonita, inocente. Esse é o amor para o José Paulo Paes. Já esse poeminha aqui é da Rupi Kaur, que é uma poetisa indiana, tá? Esse não tem no livro. Como o arco-íris depois da chuva, a alegria chega depois da tempestade. Faltou dar aqui, gente. Mas repare que ela vai colocar a tempestade no sentido da tristeza. Não é a tempestade, a chuva com raio, trovão.
A alegria chega depois da tempestade, então depois das tristezas, dos acontecimentos ruins, do sofrimento, até porque ela compara como o arco-íris depois da chuva. Ela faz uma metáfora, ela faz essa comparação, ela traz esse outro sentido, um outro uso para a tempestade. Outro poeminha da Rupi Kaur. Quando desisti de procurar uma casa dentro das pessoas e ergui uma fundação de uma casa dentro de mim mesma, que descobri as minhas raízes mais profundas. Então aqui ela brinca também com o sentido da palavra casa, que eu coloquei bem próximo daquilo que eu falei. Ela procurava uma casa dentro das pessoas, ou seja, ser acolhida, ser recebida, ser amada, mas ela não encontrou. Então ela vai fazer a casa dentro dela mesma, onde ela descobre as raízes. Quer dizer, raiz de planta? Não. Mas a gente pode falar que ela passa a se conhecer melhor, ela se conhece a fundo, né? A raiz a gente pode associar essa ideia de profundidade, se entender melhor, saber de onde veio. O último exemplo, que também vai trabalhar o sentido figurado, as metáforas, né, que são esses outros sentidos das palavras, é um poema da Conceição Evaristo, que é uma escritora que a gente vai trabalhar depois com certeza mais, que ela é brasileira, é uma mulher negra, e ela, além de poema, também escreve contos muito bonitos que a gente vai trabalhar depois. A voz de minha bisavó ecoou criança nos porões do navio, ecoou lamentos de uma infância perdida. A voz de minha avó ecoou obediência aos brancos donos de tudo. A voz de minha mãe ecoou baixinho revolta, no fundo das cozinhas alheias, debaixo das trouxas roupagens sujas dos brancos, pelo caminho empoeirado rumo à favela. A minha voz ainda ecoa versos perplexos, com rimas de sangue e fome. A voz de minha filha recolhe todas as nossas vozes, recolhe em si as vozes mudas, caladas, engasgadas nas gargantas. A voz de minha filha recolhe em si a fala e o ato. O ontem, o hoje, o agora, na voz de minha filha, se fará ouvir a ressonância, o eco da vida, liberdade. Então, como uma mulher negra, a Conceição Evaristo vai trazer muito essas questões do racismo, do preconceito, do que a escravidão deixou para a sociedade brasileira. E nesse poema, ela começa aqui falando da voz, e a gente pode colocar a voz no sentido literal mesmo. No sentido da palavra voz, que é a voz da bisavó dela chorando a infância perdida lá no porão do navio, a voz da avó sendo obediente, já sendo escravizada, né? A voz da mãe trabalhando como doméstica e fazendo o caminho com uma favela, o caminho empoeirado, o que ainda é muito comum, né? As mulheres trabalharem, as mulheres negras principalmente morarem nas favelas, nas comunidades, e trabalharem para os brancos. Mas aqui a voz dela já começa a trazer outros aspectos. Rimas de sangue e fome. Quer dizer que são, né, o sangue, aquele líquido que corre dentro da gente, que está ali na voz dela? Não. Mas a dor, o sofrimento, a morte, né, a fome ali, o sentimento da fome, da pobreza, que essa voz dela vai começar a denunciar, vai começar a falar. A voz da filha dela, e aqui a voz a gente pode já começar a pensar como voz, o que ela escreve também, e também o que ela fala, vai recolher todas as vozes, e também as vozes que ficaram mudas, engasgadas nas gargantas. Todas as vozes das mulheres negras que passaram de geração em geração. E a voz da filha dela já vai trazer o ontem, que são as mulheres, né? A avó, a bisavó, a mãe da Conceição, o hoje e o agora, para trazer liberdade, vai se ouvir liberdade ali, liberdade de poder ser o que quiser, de poder estar onde quiser, que a mãe, a avó, a bisavó não tiveram essa opção. É muito bonito esse poema da Conceição, né? Dito esses exemplos, né, então a gente pode entender a metáfora como esse sentido figurado das palavras, essas comparações, esses usos das características, dos sentidos das palavras de outras formas,
e que acaba acontecendo muito na poesia, mas também nos textos em prosa, para provocar aquilo que a gente já falou da literatura, a reflexão, mostrar o que o artista está sentindo, né? No caso aqui os escritores, denunciar a sociedade. Então ele vai utilizar essa metáfora para não ficar sempre escrevendo a mesma coisa. Então ele busca outros sentidos para as palavras que se encaixem ali no que ele quer dizer. Então eu coloquei uma atividade para vocês responderem lá. É um textinho do Eduardo Galeano, que tem algumas metáforas ali muito boas para a gente trabalhar, alguns sentidos figurados. Em caso de dúvida, tem o material lá, tem o PDF, pode reassistir essa aula ou entra em contato comigo por e-mail. E é isso. Obrigada, gente. Até a próxima.